Olá, os nossos apaixonados de plantão. Esse é mais um podcast aqui no Shopping VHT, o Shopping Coração do Brás, o shopping que ama você. Hoje aqui no nosso podcast a gente vai ter um bate-papo super bacana. E para você aí que está precisando de uma forcinha para limpar o seu nome ou que está passando aí com algum problema com o seu banco, a gente trouxe um especialista no assunto para ajudar a gente a sair desse perrengue. Tô recebendo hoje o advogado Daniel Ajage, acertei? Acertou Ah! perfeitamente. Seja bem-vindo, tudo bom, doutor? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui, compartilhar um pouco dos problemas que as pessoas têm com os bancos, as soluções, que são as melhores soluções. E sempre que precisar é só chamar que a gente está por aqui. Hoje no Brasil, não sei se essa estatística ainda vale, mas eu sei que há um tempo atrás 70% das pessoas tinha alguma dívida. Não sei se hoje ainda tá, já esse dado é um pouquinho mais antigo, mas pelo menos cada um de nós temos ainda alguma coisa pendente por aí. Como é que a gente consegue viver uma vida sem dívidas morando no Brasil? Sim. Não dá. Eu ia falar ganhando a Mega Sena, mas é muito difícil. Mas assim, a grande questão do brasileiro é que primeiro a gente vive num país que tem a maior taxa de juros do mundo. É extremamente absurda. E mesmo em contratos onde você tem uma garantia, como um financiamento de automóvel, um financiamento imobiliário, se paga juros muito, mas muito altos mesmo. Embora acho que a Caixa Econômica hoje deve estar cobrando na faixa de 9,5%, 10% no financiamento imobiliário ao ano. Mas na prática não é assim que funciona. Então, é muito difícil você não depender do banco para adquirir um imóvel, para adquirir um automóvel ou até para as empresas terem capital de giro. Então a gente acaba caindo nas arapucas do banco mesmo porque a gente não tem opção. A Uhum. gente é obrigado a fazer a contratação e eles embutem inúmeras ilegalidades no contrato que acabam fazendo que aquela sua dívida de R$ 10.000 ela acaba se tornando 30, R$ 40.000 isso mesmo sem atraso, estou dizendo assim, só pela incidência dos Dos juros. juros. Então, hoje, você falou de 70% da população, eu vou abrir um pouco mais. Hoje nós temos 40% da população do Brasil negativada, Ai. com nome sujo lá no SPC, no Serasa Boa Vista. Isso são as pessoas que estão em atraso. Agora, imagina as pessoas que, além dessas que têm as dívidas em atraso, também tem as que estão pagando regularmente. Então, deve ser na faixa hoje, 80, 90% das pessoas devem ter algum vínculo com algum banco, alguma dívida no banco. Dívidas, não estou dizendo dívidas, eu já estou devendo. Mas você tem aquela sua compra parcelada no seu cartão de crédito, você tem o financiamento do seu carro, você tem o seu imóvel. Isso tudo são dívidas. Se ainda são controladas porque você consegue pagar, você não percebe que são dívidas, mas são dívidas que você tem com os bancos. Uhum. Então, na verdade, às vezes a pessoa pergunta: "Ah, você tem dívida?" Aí a pessoa fala: "Não, tenho minha casa própria, meu carro próprio", mas assim, você paga a luz, você paga aluguel, Sim, você paga a luz, paga a água, você paga a sua internet. Então, na verdade, o ser humano, ele vive para sobreviver. A gente trabalha hoje, principalmente aqui no é Brasil, para verdade. isso, né, doutor? É verdade. E interessante você colocar isso em ponto, porque a gente tem, isso pouca gente sabe, desde 2021, uma lei que auxilia muito as pessoas que são endividadas, que não conseguem honrar seus compromissos. Principalmente as pessoas que têm um cargo público, que elas têm uma facilidade muito grande de conseguir um empréstimo consignado. E quando vão ver, você já está com 80, 90% da renda comprometida, que é a lei do superendividamento. Então você consegue chamar todos os seus credores e renegociar todas as suas dívidas. Vai ter uma carência aí de 6 meses no mínimo para começar a pagar. 6 meses não é depois que entra o processo, 6 meses depois que o juiz aprova a sua forma de pagamento, que vai ser parcelada. Então, às vezes, você tem um ano e meio para começar a pagar os bancos, vai pagar menos e vai diluir aí em 5, 6 anos o pagamento. Então, se você tem essa ilusão de que estou devendo R$ 1 milhão, não tenho condições de pagar, existem meios legais de você ter o seu nome limpo, existem meios legais de você renegociar seus débitos, existem meios legais de, com todo respeito, bater nos bancos. Uhum, sim. Porque querendo ou não, o dinheiro tá lá, né, tá dentro dos bancos, então, meu marido sempre falava: "Se a gente for dever alguém, tem que dever o banco que tem dinheiro, né". Mas não sei se é uma forma certa de pensar. Claro que o importante é a gente não dever, a gente, né, meu marido é super chato com essas coisas, enfim.
Mas a gente sempre brinca: "Vamos dever quem tem dinheiro", né. Mas realmente a gente vive hoje uma estatística muito, assim, assustadora, eu acho que essa é a palavra, né, onde a gente consegue pagar, sobreviver e a gente muitas vezes não consegue poupar. Eu acho que hoje uma das maiores, dificuldades do brasileiro é poupar, né. Antigamente todo mundo tinha aquela poupancinha, né, era meio que já um padrão da nossa família: "Ah, você tem poupança? Ah, quanto você tem na poupança?". Hoje a poupança não rende quase nada, então eu acho que praticamente as pessoas perderam o interesse de poupar e muitas vivem com o que têm e não sobra nada. Essa é porque é o que falta para o brasileiro é uma educação financeira. E eu não estou falando quando você está começando a vida adulta, tô falando no berço mesmo, Uhum, ali da escola, quando você estiver já ingressando talvez no segundo grau, colegial, primeiro, segundo ano. Talvez até um pouco antes. Quando você tiver lá os seus 14 anos, eu acho que você já tem que começar a ter essa visão. Para saber que para você comprar esse copo, você tem um custo e esse custo é tanto, e para você pagar esse copo, você tem que trabalhar e ter isso. Então, muita gente acha, para eu me livrar das dívidas, eu tenho que ter dinheiro. Não, para você se livrar das dívidas, você tem que ter educação financeira e uma boa estratégia processual. Se você for entrar num embate jurídico com os bancos. Mas isso é uma grande verdade. Hoje a poupança ela não rende nada. Quem deixa o dinheiro aplicado na poupança perde dinheiro. hum, E a gente sempre recomenda que a gente tenha uma parceria com um consultor financeiro. Você quer fazer o seu dinheiro render? Faça aplicações de renda fixa, mas não feche nada com o banco, porque o banco te cobra para fazer essa administração do seu dinheiro e o rendimento você acaba perdendo. Vá para uma corretora de valores, que hum, nós temos grandes players aí no mercado que te garantem uma rentabilidade até maior que os bancos. entendi. Então, a pri- quer sair das dívidas? Sempre é, busque sempre a educação financeira. Precisou entrar no embate com o banco, está sendo cobrado, procure uma ajuda especializada de um advogado bancário, um advogado em direito bancário. Porque existem muitos advogados que falam, ah, eu especialista em consumidor, bancário, criminal, previdenciário, trabalhista. E eu sempre falo, um especialista em tudo, é um especialista em nada. Não, não, é igual hoje em dia a gente vê a classe médica, né, hoje tem médico especialista para todas Sim, as áreas, né. Hoje exatamente. tem o clínico geral, mas o clínico geral ele acaba analisando e manda para o especialista, então o advogado hoje seria a mesma coisa, hoje não tem, é ideal procurar o advogado específico para cada área. Exatamente. Por exemplo, vamos pensar assim, se você cometeu um crime, por algum motivo você matou uma pessoa, você vai fazer o quê? Você vai procurar um advogado que mexe com o direito do trabalho? Não, você vai Uhum, procurar um criminalista. uhum. Se você tem um problema de relação de emprego, você vai procurar um especialista em direito da saúde? Não, você vai procurar um especialista em direito do trabalho, que ele vai te passar a melhor orientação. E, infelizmente, os advogados, boa parte dos colegas hoje, eles acabam pegando tudo, captando tudo para eles, porque para ter a rentabilidade, mas muitas vezes o Sim. maior prejudicado é o cliente. Lá no escritório a gente tem todos os departamentos. A gente atende previdenciário, trabalhista, criminal, mas com um profissional dedicado a essa área. Uhum. A carteira de processos bancários, ela fica comigo porque eu sou especializado. Advoguei anos para banco. Aham. Então eu sei as brechas em cada um dos contratos para exatamente poder levar para os nossos clientes o melhor resultado possível. Por exemplo, né, a gente pega lá o nosso extrato bancário e às vezes tem alguns centavos, algumas taxinhas que a gente nem sabe o que que é. Uhum. Como é que a gente pode hoje olhar o nosso extrato, principalmente acho que do cartão de crédito, que é um lugar onde a gente acaba perdendo bastante, né? E o nosso extrato bancário hoje, onde a gente deveria se atentar aí a essas taxas, porque assim, de centavos em centavos durante o ano, aquilo vai juntando, durante anos, aquilo vai virando um montante. Então, hoje, como que a gente poderia sentar e analisar os nossos extratos para a gente conseguir ir limpando o que a gente precisa diminuir aí de gasto? Você pega o seu extrato e começa. Primeiro analisa qual é a cesta de serviços que o banco está te oferecendo. É R$ 100 por mês? O que, que essa cesta engloba? Ah, ela engloba tantos extratos, tantas transferências, tantos isso, tantos aquilo. Você ultrapassou esse limite, o banco vai começar a te cobrar. Mas você controla esse limite? Provavelmente não. Então, assim, isso falta também no brasileiro. E faço aqui a minha culpa. É interessante você olhar o seu extrato todos os dias para saber.
Quais são as entradas, quais são as saídas, quais foram as taxas que foram cobradas. Uhum. Enquanto você não faz parte da sua educação financeira, enquanto você não colocar isso na sua rotina do dia a dia, você vai acabar sendo prejudicado pelos bancos, porque, como você disse, de centavo em centavo, o banco está eh, o banco tá tirando um centavo. Imagina um grande banco que tem 1 milhão de clientes, tirar um centavo por mês de cada cliente. A título aleatório. Exatamente. É 1 milhão por mês. No final do ano são 12 milhões de reais. Só que eles não. Isso é importante falar. Quando você pega um empréstimo do banco, muitas vezes não é o banco que está te emprestando, são outros correntistas que têm ali os investimentos. Então, o banco te vende a 5% ao mês, por exemplo, um crédito, e paga para mim, que eu sou um investidor ali, 2%. Então, ele está ganhando em cima do meu dinheiro. Ele Então, nem tá usando o dinheiro dele, né? Tá por isso, usando do outro, exato. ainda ganhando em cima do. Aham. E uma coisa que todo mundo tem que ter na mente também: o banco nunca perde. Nunca perde dinheiro. Por isso que tem inúmeras condenações altíssimas na justiça por conta de irregularidades que o banco comete contra os consumidores. É complicado. Antigamente, a gente tinha o hábito, né, de guardar o dinheiro embaixo do colchão, né, nossos avós, né. Hoje, a gente tem as contas bancárias. E aí depois, né, daquele golpe do Collor, né, as pessoas ficaram um pouco mais receosas de deixar o dinheiro no banco, Uhum. né. Então hoje a gente vê muita gente pega o dinheiro que tem, compra um imóvel, faz aquele dinheiro virar um aluguel, ou pega aquele dinheiro e investe em algum bem físico, por medo do banco, falir. Eu acho que você acha que isso é algo que a gente deveria se preocupar, com grandes nomes que movimentam milhões? Porque tem muita gente que tem medo. "Não, não deixa meu dinheiro no banco, não deixa meu dinheiro lá". Ainda existe. Ainda existe. Os bancos, eles têm primeiro que eles têm alguns seguros e tem algumas. eh, Como é que eu posso explicar? Eles têm algumas garantias de até determinado valor. Agora me fugiu exatamente o valor, porque teve uma alteraçãozinha e eu não peguei o valor desse ano. Então, até um determinado valor, se você tem um dinheiro investido no banco, o Banco Central te garante a restituição desse valor. Agora, eu tenho 100 milhões investidos no banco A, o banco quebra, dificilmente você vai conseguir receber os 100 milhões de reais, Uhum. entendeu? Por isso que a gente também de educação financeira, nunca consegue, sabe aquela questão de não colocar todos os ovos numa cesta? Sempre diversificar as questões de investimentos. E é isso que é o bacana de você fazer a contratação de uma corretora, porque ele vai sempre buscar o melhor investimento, porque você tendo uma boa rentabilidade com o serviço que ele está sendo prestado por essa corretora, você vai acabar indicando para outras pessoas e você vai acabar investindo ainda mais, ou seja, você aportando mais dinheiro ali, a corretora vai ganhar mais dinheiro também. Uhum. Isso que a gente vive, não vou mentir, a gente trabalha para ganhar dinheiro mesmo. Lógico, né. Então a Aham. corretora quer exatamente isso, ela quer mais clientes para oferir mais lucro, para poder dar mais rentabilidade para ela e para os clientes dela. Uhum, sim. Então, é, é sempre importante você estar bem assessorado, tanto na parte jurídica quanto na parte de investimentos. Uhum. Hoje a gente vê, por exemplo, que muita gente virou pequeno empreendedor, Sim, né? Então a gente vê aqui, até mesmo no nosso shopping, tem muitas lojas, né? Pessoas que são micro mesmo, e batalham para isso todos os sim. dias, né? E a gente vê que isso cresceu muito na pandemia. Muita gente deixou de trabalhar para funcionário, de ser funcionário para ser dono da sua empresa. Só que muita gente tem o nome sujo. E antigamente, você ter o nome sujo era terrível, né, você não conseguia comprar uma bala na esquina. Hoje a gente já vê que existe uma flexibilidade maior, onde você consegue até ter um cartão de crédito, você consegue abrir conta em bancos, digitais. Hum. A gente vê que hoje tem essa flexibilidade, de limpar o nome, mas ainda eu acredito que é uma cultura do brasileiro querer ter o nome limpo. Como fazer isso hoje, em 2024? Bom, a gente tem ali. Primeiro a gente tem que analisar as negativações da pessoa e saber, ela realmente deve? Ah, realmente deve. Então, a forma mais eficaz que você vai conseguir ali em 10 dias ter seu nome sem restrição, negociar seus débitos
e pagando, ainda que parceladamente, para todos os seus credores. Isso direto com o credor. Direto com o credor. Tá. Ou com alguém que o assessore, uma assessoria de cobrança, alguma coisa assim. Mas o grande problema que eu imagino é que muitas vezes a pessoa tem uma pendência financeira, tá com o nome sujo, mas ela não pode dispor de um determinado valor para deixar de pagar, por exemplo, seu aluguel, ou colocar o alimento na sua mesa, para quitar o banco, por exemplo, Uhum. né? Porque a primeira coisa que você deixa de pagar é o banco. Porque você não vai deixar de pagar seu aluguel, você não vai deixar de ir no mercado, você não vai deixar de pagar Tua a água, tua escola do seu luz, filho, aham. né? A água e luz, Básico, né. o básico. Aí que começam os problemas. Aí a pessoa fica endividada e acabou a vida financeira dela. Por isso, hoje lá no escritório nós temos um serviço que é a reabilitação de crédito, que a gente pega algumas brechas na lei, as irregularidades que são cometidas por bancos e os órgãos de proteção ao crédito, e por meio de uma decisão judicial a gente consegue manter o nome limpo do nosso cliente, Uhum. tá? É um serviço que ele leva um pouquinho mais de tempo, mas que tem um resultado efetivo. Aí por exemplo, o tempo é indiferente para cada pessoa, para cada caso, ou tem geralmente uma base Não, de é um quanto padrão, é um padrão? porque é uma ação coletiva, né? Você Então entra a com várias gente, pessoas que exatamente, são mais ou menos cada processo que a gente entra são na faixa de 5, 6 mil pessoas. nossa, é muita É. gente. Nós estamos Uau, falando de 70 milhões de pessoas é muita negativadas, gente, é muita gente. né? Então Isso para o país é ruim, né, doutor? Isso para o nosso país é ruim ou não? é péssimo, Ele se beneficia de alguma forma é tendo péssimo, esses porque a partir do momento que você tem uma pessoa negativada, ela, não- ela, a oferta de crédito a ela diminui. E a partir do momento que a oferta de crédito para ela diminui, por exemplo, ela não pode comprar um carro, a loja de carro não vai vender um carro. Então o carro fica parado no estoque. Ela não consegue financiar um apartamento. Então a construtora que está ali com o apartamento para vender não vai conseguir um financiamento para vender para aquela pessoa. Então trava a economia, entendeu? O, o- quanto, quanto menos dinheiro você tem no mercado, por conta de limitação de crédito por bancos principalmente, que o banco, embora ele nunca perca, ele não quer correr risco muito grande, ele acaba atrasando financeiramente o país. Porque você põe menos dinheiro na rua, as pessoas compram menos. uhum. Nós podemos ver, por exemplo, na pandemia. Quantas lojas como as que tem aqui no shopping ficaram fechadas por tantos e tantos tempos? Algumas conseguiram se reinventar vendendo na internet, vendendo de forma online, Hum, mas algumas pessoas não, fecharam, né. fecharam. E as dívidas chegam até hoje. Uhum. As dívidas continuam até hoje. Então, se a pessoa tem um nome, tem uma restrição no nome, precisa do seu nome limpo, às vezes para mudar de casa, precisa alugar um imóvel, estou com o nome sujo. A gente consegue ajudá-la, a gente consegue deixar ela com o nome limpo, mas lembrando, isso é muito importante. Quem dá o crédito não sou eu. Quem ajuda ao crédito não sou eu, é a própria pessoa. Sim, Então, mas vamos imaginar, a pessoa deve no banco B e vai buscar crédito no banco B. Não vai ser aprovado, por quê? Porque a dívida ainda existe. tá lá. Esse serviço não quita a sua dívida. Ele apenas deixa você sem restrição, no SPC, nesse caso, Boa Vista. Entendeu? Ah, eu preciso comprar um imóvel. Quem vai fazer a análise de crédito é o banco. Eu não tenho como falar para você. Não, fica. Seria muito mais fácil eu triplicar o número de clientes se eu garantisse o acesso ao crédito. Certo. Mas, por uma questão de ética e profissionalismo, eu não posso chegar para você e falar: olha, fica tranquila, que você vai conseguir comprar um carro de R$ 1 bilhão Uhum. com apenas o seu nome limpo. Sim. E a gente vê que é uma escalada, né, por exemplo, cartão de crédito, eu acho que é no meu caso, né, agora abrindo o coração aqui, cartão de crédito sempre foi o meu maior problema financeiro. Eu sempre: "Não, agora eu não vou usar o cartão de crédito", aí acaba usando aqui, acaba usando lá, quando você vê, você tá com um valor super alto ali no cartão, você não tem dívidas em outro lugar, mas o cartão ele tá lá. E o cartão eu sempre fui ensinada a pagar sempre o total. Então, porque pagou o mínimo já era, Aham. né. Então, assim, como a gente consegue hoje se livrar do cartão de crédito? Porque realmente é muito difícil o seu dinheiro dar até o final do mês. E isso é uma coisa que acontece muito no Brasil. A pessoa utiliza o limite de cheque especial e cartão de crédito como complemento de renda. Uhum. Então, por exemplo, eu tenho a conta de luz, mas minha fatura desse mês já fechou. Eu vou pagar no cartão,
que aí eu só pago o mês que vem. E aí vira aquela bola de neve. Porque no mês que vem talvez Vai eu não vir de consiga novo. pagar o cartão de crédito. Mas existem duas questões aqui primeira questão é essa, da pessoa utilizar o cartão, o limite como Complemento. complemento de renda. Mas, desde o começo desse ano, e isso pouca gente sabe, é que a taxa de juros do rotativo do cartão de crédito, é o fato de você pagar o mínimo, ela é limitada. Só que se você abre a sua fatura, e eu já fiz o teste com a fatura do meu cartão de crédito, Tá. ela vem 600 e poucos por cento ao ano. Só que pela lei que está em vigor desde janeiro desse ano, esse juros do rotativo, em 12 meses ele não pode passar de 100%. Ou seja, se eu devo 1.000, no máximo no próximo ano que eles podem me cobrar é 2.000. Mas os bancos não colocam isso em prática. Por quê? Porque pouca gente sabe, pouca É, gente eu tem não fazia ideia conhecimento disso. dessa lei. E o que que a pessoa fala assim, putz, meu cartão veio R$ 1.000, eu não paguei 100, tô devendo 900, mas no mês que vem já vem 1.300. Vou pagar os 1.300. Então o banco conta muito, as operadoras de cartão de crédito conta muito com a ignorância no sentido de não conhecer, tá? Não Sim. no sentido de De burrice, né? Mas burrice, é, aham. com a ignorância da população da legislação que está vigente para aplicar mais abusos. Uhum. Por quê? Porque se tá dando certo, vamos continuar nessa toada. Vamos continuar nessa toada. Uhum. Porque tem mais uma questão. Você que é um bom pagador acaba pagando pelos maus pagadores, e você que é bom pagador acaba assumindo eventual problemas que o banco teve em relação a fraudes que foram cometidas. Nossa, Vou dar um caramba. exemplo, por exemplo. Explica melhor isso pra gente, Nós entender. tivemos toda essa tragédia no Rio Grande do Sul, Certo. que estão falando Impactou tudo, em. né? Eu vou falar aqui só de carros e seguradoras, tá? Tá. Salvo engano, eles estavam falando em 2.000 carros ou 20.000 carros. Eu sei que eles estavam estimando um prejuízo em automóveis na faixa de 8 bilhões de reais. Boa parte desses automóveis não tinham seguros. Tá. Mas o que que as seguradoras estão fazendo? Elas pegaram todas as quantidades de sinistros que tiveram lá no Rio Grande do Sul, pagaram algumas indenizações, boa parte delas estão sendo recusadas. Então, se essa é a possibilidade de estar previsto na sua pólice, a cobertura em caso de enchente, eles são obrigados a cobrir. Se eles não cobrirem de forma administrativa, cabe um processo. Só que, quando você tem muitos sinistros em uma região, o seguro daquele veículo ou naquela região aumenta muito. Para não jogar todo o valor, o pessoal que mora lá no Rio Grande do Sul, que é onde teve a maior quantidade de sinistros, eles estão dividindo esse prejuízo no Brasil inteiro. Então, todo mundo que vai renovar o seguro vai aumentar um pouquinho o seguro. Por quê? Por causa do prejuízo. Porque eles tiveram uma queda de caixa muito grande para pagar todas as indenizações e eles têm que recuperar isso. Eles não vão jogar toda a conta ali no pessoal do Rio Grande do Sul. Sim. Então, eles estão jogando no Brasil inteiro. Repassa para todo mundo, né? Exatamente. Na verdade é aquilo, né? É como se fosse uma engrenagem mesmo, a nossa Exato. economia. Parou aqui, tem que dar um jeito de jogar mais óleo lá para poder fazer a Exato. coisa funcionar. Exatamente. Os feirões que tem, eu não sei se é uma vez por ano, 2 vezes por ano, que tem do Serasa, uma boa para a pessoa ir ou não tem, depende do tipo da dívida dela. Depende do tipo da dívida dela. Por Tá. quê? Isso é uma ferramenta que os bancos estão utilizando muito de 2 anos para cá. E pouca gente conhece também. É. Por quê? Se você devia 10.000 reais para o banco, fez um acordo para pagar R$ 200 e o banco aceitou, o banco te deu a quitação daquela dívida. Mas internamente ele te deixou com um apontamento. Então, naquele banco dificilmente você vai conseguir um crédito novamente. E, além disso, nós temos uma lista que todo mundo fala, eu não gosto muito, da lista negra dos bancos, Hum. que é lá no Banco Central, se chama registrado. Se seu nome está ali, você pode ter uma renda de R$ 1 milhão. Você não vai conseguir crédito. Por quê? Se seu nome constou ali como prejuízo, está dizendo o banco C, tal pessoa está me pedindo crédito. Mas estou vendo aqui que ele teve um prejuízo. Putz, ele me deu um prejuízo aqui. Em vez de me pagar 10.000, ele pagou 200. E aí você não consegue mais crédito em qualquer banco do Uhum. mercado.
Então é um pouco arriscado ficar fazendo essas porque tem um amigo meu essa semana, porque 2 semanas que passou, falou assim: "O negócio é comprar e não pagar, porque aí depois você vai lá, você negocia, e aí você de 10.000 você pagou 200." Mas eu falei: "Gente, não é possível que" agora você me tirou a minha dúvida, porque eu fiquei com isso na cabeça. É. Não é possível que quem paga direito não vai ter nenhum plus a mais de quem vai lá e negocia e paga 200, porque aí seria muita esperteza do povo e aí seria injusto, né. Mas tem muita gente que faz isso. É, então. Mas, se você faz um acordo bem assessorado, Hum, vale muito a pena. vale a pena? Vale, porque, por Mas exemplo não não, não, intencionalmente, não, né, tá, isso que a gente tá falando, não. estamos incentivando aqui. É caso você não consiga mesmo cumprir Sim, com as suas obrigações, porque o importante é você porque aí sim, você tem um sim. score bom, quando você paga direitinho, é bom ser É, um bom pagador. é ótimo ser um bom pagador, mas a gente tem que pensar que muitas vezes como a gente já falou, o brasileiro ele não A tem gente não aquela consegue. reserva de emergência. É. Então, em determinado momento, se a conta aperta, ele vai socorrer no cartão de crédito, vai socorrer no banco, e aí a pessoa acaba se empepinando. No Uhum. momento que ela acaba se empepinando, eh, ela não quer, ela, pela índole dela, ela, não, eu vou regularizar tudo, eu vou pagar o banco, porque eu acho um absurdo eu não pagar. Só que se ela não é bem assessorada, acontece exatamente isso. Ela fecha um acordo com o banco e o banco negativa ela internamente. Hum. Quando um cliente chega nessa situação pra gente, e eu até cito um caso aqui, uma cliente nossa, ela estava devendo 380 mil reais no banco, eh, a gente tinha fechado um acordo, a gente fechou um acordo de 20 mil reais para ela. É uma, es- Oh, é uma ótima redução, ela pagou 6% da dívida, 7% da dívida, mas quando o banco mandou o termo de acordo pra gente, ele só mencionou: "A SPC Serasa Boa Vista, para retirar das restrições." Eu falei: "Não, põe aí, Banco Central registrado." "Não, a gente não coloca porque é medida padrão." Eu falei: "Então não tem acordo." "Não tem acordo, pode continuar executando, o único bem que ela tinha era o imóvel dela, que estava financiado ainda, nós vamos ficar discutindo mais 5, 6 anos, tranquilamente." uhum. Deu 2 horas depois: "Não, doutor, nós conseguimos colocar aqui, conversamos com o jurídico do banco e vamos colocar." Hoje, ela está com uma boa pontuação de score, ela está com um bom crédito na praça, ela tem as rentabilidades que ela precisa com os investimentos que ela está fazendo depois da quitação dessa dívida. Uhum. Então, como eu disse, sempre bom você contar com um advogado especializado na área que você está precisando. Interessante, né. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa faz um financiamento para abrir um negócio, né, que eu acho que muita gente faz isso, o Sim. brasileiro faz muito isso. Abriu esse negócio, ficou um tempo lá, não deu certo, e tá pagando ainda tem 48 parcelas para pagar desse empréstimo aí. Qual seria aí a melhor opção? Porque ela vai olhar, ela vai falar: "Acabou, não tenho como pagar esse empréstimo, vou parar de pagar." Seria ideal ela deixar isso em aberto e procurar já um advogado, ou chegar já diretamente ao banco e falar: "Olha, eu vou começar a dever, não tenho como, daqui o mês que vem eu não consigo mais pagar, como é que eu posso fazer?" Qual que seria a estratégia melhor para essa pessoa? Como dizem, a melhor estratégia é o ataque, né? A melhor defesa é o ataque. Então, se você já tá vendo que vai entrar nessa situação, é, a gente faz a análise do contrato, identifica as irregularidades e a gente não vai colocar nosso cliente em nenhuma aventura jurídica. Aham. A gente identificando que tem irregularidades, que ele tem direitos, a gente vai acionar o banco judicialmente. Hum. E além de acioná-lo judicialmente, nós vamos buscar uma composição com o banco. E a gente já deixa o cliente avisado. Aham. Olha, nossa previsão é que daqui tanto tempo a gente consiga um acordo para você de X mil reais. Então você se prepara. Ah, Daniel, eu não tenho condições de guardar esse dinheiro. Se esse dinheiro ficar na minha mão, eu vou gastar esse dinheiro. Tá bom. Lá no escritório a gente tem isso. A gente tem uma conta separada só para guardar o dinheiro de clientes nossos. Olha, que interessante. Por quê? Porque se chega em determinado mês, dezembro, por exemplo, fulano, nós conseguimos aqui uma proposta de 8 mil reais para quitar seu débito. Ah, eu não tenho. Você consegue? Não consigo. Acabou. Perdemos a negociação. Fulano, nós conseguimos 8 mil reais de acordo aqui para você. Nós já temos 7. Você consegue mais 1.000? É muito mais fácil. Com certeza. Entendeu? Então a gente conta com a confiança dos nossos clientes para a gente fazer a gestão do patrimônio deles também. Uhum. Por quê? Dependendo da quantidade de dívidas que a pessoa tem, ela pode estar sendo acionada, o banco pode ter entrado com uma ação de cobrança, uma ação de execução. E se o dinheiro ficar parado na conta dela, esse dinheiro pode ser eventualmente bloqueado.
embora a gente consiga, dependendo do valor, desbloquear esses valores, devolver esses valores para esse cliente, é uma dor de cabeça, pode ser que não seja uma coisa rápida. Uhum. Então a gente já faz essa gestão pensando em todas essas peculiaridades do caso do cliente. Já, você dá uma luz no fim do túnel, né, para essa pessoa, porque eu acho que, assim, tem gente que deve e que tá tudo bem, né, tem gente que lida muito bem com isso, mas tem gente eu, por exemplo, fico, angustiadíssima, assim, de não conseguir dormir, de ficar pensando e tal, e é muito ruim essa sensação de você, querer ter as coisas muito certinhas, aí vai de cada pessoa também, o caráter, enfim. Então é muito ruim essa sensação de você ter uma conta para pagar e não conseguir administrar. Uma coisa que eu acho, assim, que todo mundo fala, não sei se é uma dica para quem tem dificuldade, por exemplo, de parar de usar o cartão de crédito, é colocar uma meta dentro do seu cartão, de débito. Então você deixar um valor como é que a gente poderia fazer, assim, para deixar de usar tanto o cartão de crédito e começar a desvencilhar um pouquinho disso? Porque a gente, sem querer, às vezes acaba usando, porque você acaba, vira uma rotina tua ali. "Ah, vou juntar milhas. Ah, não sei o quê. Ah, não, não posso deixar porque vou juntar milhas", só que você nunca viaja, que essa milha fica lá, você nunca Mas viaja. você pode vender as milhas, por Hã. exemplo. Ah, uma boa estratégia. Você pode vender as milhas, isso é normal. Uhum. Eu tenho um grande amigo que ele gasta muito no cartão de crédito, ele concentra todas as despesas dele no cartão de crédito, e agora no final do ano ele vai passar, uma semana, nos Estados Unidos, acho que em Nova York, e ele pagou as passagens com milhas, da família inteira, Hum. 4 pessoas. Uau, olha que legal. Mas lógico, ele estudou muito o mercado, ele sabe fazer, você não pode se aventurar, como Sim. qualquer coisa. Eh, e exatamente por isso que nem sempre o cartão de crédito, muita gente vê ele como vilão, mas ele não é, ele é um parceiro seu. É você fazer a administração do seu, gerenciar o seu passivo, ou seja, as suas dívidas. Então, o ideal é sempre você ter ali a sua reserva de emergência com liquidez, ou seja, eu preciso para agora, eu vou lá e pego, como uma poupança Tá. ou um investimento que você tem ali que você pode resgatar há pouco tempo. Uhum. Aí você só tem que ver quais são quais são os encargos que você vai pagar por buscar esse dinheiro, imposto de renda, IOF, alguma coisa assim. Mas o fato de você ter ali o dinheiro, por exemplo, vamos provisionar aqui, no mês eu vou gastar, sei lá, R$ 1.000 de almoço, então vai dar R$ 33,33 por dia, todos os dias, né? De segunda a segunda a domingo. Passei hoje para 38, pô, então amanhã eu não posso mais gastar 30, 33, eu tenho que gastar 25, 28, O entendeu? ideal é anotar isso, né, guardar as notinhas Educação que a gente financeira. não faz isso. A gente às vezes nem sabe quanto ganha, nem quanto gasta e fica naquela coisa e deixa a vida me levar, né, que eu acho que é isso que você E falou. O acontece, brasileiro não tem essa cultura, e né. acontece e aconteceu comigo. Eu faço aqui a minha culpa. Eu cheguei no foi agora nesse mês, eu recebi um comunicado do condomínio do meu prédio: "Você está com o condomínio de março em aberto". Eu falei: "Como de março em aberto? Abril tá pago, maio tá pago, junho tá pago e março tá em aberto?". Eu peguei e comecei a vasculhar minhas contas. E eu paguei, eu falei: "Eu tenho certeza que eu paguei". Só que deu um problema na internet, alguma coisa assim, e eu não com na Não hora de concluiu. confirmar, demorou para fazer o pagamento, eu fechei o aplicativo do banco: "Ah, tá pago". Aí eu, lógico, paguei, Sim, mas acontece muito disso, às vezes a pessoa esqueceu uma conta, às vezes e não é por má fé, é porque sim. a gente tá em São Paulo, Muitos assuntos, né, a a gente perde resolver. muito tempo no trânsito, a gente perde muito tempo, resolvendo um monte de coisas, então às vezes a gente acaba: "Ah, depois eu resolvo Passa, isso". né. É. Uhum. Não é má fé, como eu disse. Mas você tendo lá planilhado quanto que você gasta, qual é o dia de vencimento, o condomínio venceu dia 5. Ó, já paguei, tá ok. Pronto. É, isso é o ideal, né, a organização, né, doutor, eu acho que a organização, ela é a melhor coisa para tudo na sua vida. Quero que você deixe uma mensagem final aqui para quem está assistindo a gente e fala: "Eu tô desesperado, eu tô com o meu nome sujo, eu não sei o que fazer, amei tudo que o doutor falou, mas o que que eu tenho que fazer de fato agora?". Bom, aqui tá meio que falando assim, me liga. Mas mas, como eu disse, sempre.
busque uma assessoria especializada. Tá? Existem advogados, existem muitas empresas que são aventureiras e que podem te causar um prejuízo. Então, você procurando, ganhe a confiança, busque o histórico desse profissional, descubra qual é a área de atuação efetiva dele. Hoje nós temos todas as redes sociais que a pessoa faz postagens, então você já tem uma ideia da, da- de como é a autoridade dele naquele assunto. Então, sempre conte com apoio especializado, sempre conte com assessoria especializada, porque não existe nenhum problema que não tenha solução. Mas você precisa da estratégia correta. Para isso, você precisa de um profissional extremamente dedicado, extremamente especializado naquele assunto. Doutor Daniel, olha, muito obrigada, foi Eu que muito agradeço. legal, trouxe muita clareza aqui para quem está precisando resolver esse problema, né? E deixar o nome limpo e também buscar soluções financeiras, eu acho que é muito importante. Sigam o doutor Daniel, ó, danielromano.adv, é Exato, isso? Tá certinho? certinho. Lá você coloca muito conteúdo explicando, é bem legal. Todos os dias. Uhum, todo dia tem To- conteúdo. Todo dia tem pelo menos 3 vídeos por dia. Legal. Então siga lá o doutor Daniel. E você, muito obrigada mais uma vez por ter acompanhado a gente aqui nesse podcast. Curta, compartilhe e olha, envie para o maior número de pessoas que você puder, porque essas informações são importantíssimas. E talvez um amigo, um parente seu quer se livrar aí do nome sujo e você tem aqui a solução para ele, tá bom? A gente se vê no próximo podcast. Um beijo, até já já.